um homem inicia nobre, partiu para um país distante, né, que ia ser coroado rei, né, então chamou 10 de seus servos. Em outra interpretação, fala empregados, né, escravos, né, mas vamos manter servos ou empregados. Ou seja, aquele homem, ele ia ser coroado rei. Não apenas, né, por uma escolha. Imagina um homem ser coroado rei. Não é apenas por tempo de serviço, ou porque era bonito, ou porque tinha presença. Não, mas para se tornar um rei e ser eleito, né, além de algumas características, você precisava também ser um bom administrador, porque senão você poderia destruir um reino. Claro, o que tinha lá no início do Evangelho é a questão do primogênito, né, sempre o primeiro. Mas depois as coisas também foram se organizando nesse sentido. Eram homens, porque os primogênitos também eles eram preparados para ser rei. Não era apenas porque ele nasceu primeiro, né, como filho de um rei. Mas o rei sabia e preparava na educação, na administração, porque para que o reino ele não sucumbisse na mão do filho. Imagine, você construir tudo, entregar um filho, o filho destruir tudo, né? E existia toda a rivalidade daqueles reinos, né? Então, o homem ele foi preparado para administrar. E ele pega aquela riqueza e divide entre escravos, entre empregados, e ele dá para cada um e diz assim: olha, eu vou ser coroado em determinado lugar e quando eu voltar, pegue aquilo que eu construí, que eu administrei e você também saiba administrar. Multiplique. Mas agora, meus queridos irmãos, vamos pensar em um detalhe. Eles não foram preparados como esse homem foi preparado para ser rei. Eles eram empregados. Eles serviam a ele. Como eles iam ter a responsabilidade de pegar 100 talentos ou 100 moedas, ou 100 valores, né? E multiplicar, ou seja, fazer com que aquilo cresça se ninguém lhe ensinou. Se você não foi preparado para realizar isso. Aquele homem foi preparado. O pai dele preparou ele. Ele foi preparado para ser um rei, segundo a parábola. É tanto que ele foi escolhido. Mas os servos não foram preparados. Mas recebeu. Aí a pergunta que eu faço é: e agora? Como eu posso pegar algo que eu não me sinto preparado, eu não fui, e multiplicar? Como eu vou pregar uma palavra se eu nunca fui preparado para, nunca fiz um curso de Bíblia, de igreja? Como? Como eu vou cantar? Como eu vou tocar um instrumento onde eu só sei o básico? Porque eu aprendi do nada. Eu não fui preparado, mas Deus me chama para ser músico. Ou seja, Jesus compara esse processo para que o reino aconteça de um homem que foi escolhido e que pegou aquilo que ele foi preparado a ter. Ou seja, toda a riqueza conquistada, ele conquistou porque ele foi preparado para conquistar, mas ele entrega a alguém que não tinha capacidade, que não foi preparado como ele foi. O que eu queria dizer nesse início? Para que a gente possa refletir. O dom de Deus, Jesus é o dom de Deus, precioso. Sobre Jesus está toda a realeza, todo o dom. Todo o dom de Deus está sobre Jesus. Toda a graça, porque Ele é Deus, então sobre Ele está toda a graça. E Ele parte e entrega aos seus servos a graça que é dele, a riqueza que é dele. Por quê? Porque ele confiou.
Ou seja, ele está entrando em Jerusalém e ele diz assim: Dona Daci, eu estou indo para ser coroado o Rei dos Reis. Mas eu confio a senhora essas 100 moedas, ou seja, eu confio para a senhora esses dons. Ele tem um dom da mansidão, cuidável, ele tem um dom do conselho, ou seja, todos os dons estão sobre ele. Ele diz assim: eu lhe dou, Dona Daci, o dom do conselho como mãe. Né? Dona Nini, eu lhe concedo a senhora, Dona Nini. Né? Sabe, o dom do perdão, os dons do Espírito Santo. Eu dou a você, Cleito, o dom da pregação. Resumindo, o dom é dele. E quem somos nós? Nós nascemos de famílias. Nós nascemos de um ambiente que a gente foi preparado igual os nossos pais. Nós somos preparados para quê? Para estudar, para trabalhar, para casar, crescer, ter filho, ficar velho e morrer. Não é verdade? Aí chega. Ou seja, aquele empregado, ele foi preparado para isso. Né? Para carregar o peso, para trazer, para vender. Vai ali, entrega isso ali, vai. Aí chega e diz assim: agora você vai administrar isso. Olha a confiança. E ele deu para partes iguais nesse evangelho de hoje. A todos ele deu 100 moedas. Ou seja, no evangelho de hoje ele disse assim: olha, o reino de céu, vocês estão imaginando que o reino vai acontecer agora? Não, o reino não acontece assim. Eu dou para vocês dons, eu dou para vocês talentos. Ah, mas eu não tenho. É aquela pessoa diz assim: mas como é que eu vou evangelizar se eu não fui preparado? Porque a gente acha que evangelizar é apenas pregar. Há tantas maneiras de evangelizar: cuidar de um pobre, visitar um doente, né? Estive preso e foste me visitar. Estive doente e foste me visitar. Estive nu e me vestiste. Não é assim? Então, por isso que há uma riqueza, sabe, Maurício, na nossa igreja tão grande, porque há um local, há um chamado para todos. Há uma dimensão numa sociedade que todos precisam de alguma coisa. E o reino de Deus ele é concretizado quando cada um no seu chamado vai ali e faz com que a coisa aconteça. Então, meus queridos irmãos, entendam como é belo. E aí, nesse primeiro momento, eu queria ficar nisso, para depois a gente voltar à partilha, para que você entenda. Eu sei que não somos dignos, porque às vezes a nossa vida, a nossa história não nos preparou para acolher aquilo que Ele é. Qualquer dom que eu possa ter, que Maurício possa ter, qualquer irmão possa ter, Ele já tem. Ele é a plenitude de toda a graça. Mas Jesus escolhe. E Ele está falando para os discípulos, ou seja, mas Senhor, o Senhor tem 3 anos aqui, o Senhor nos escolheu, o Senhor sabe a minha história, o Senhor sabe tudo que eu já passei. É o que Ele está dizendo, o rei vai ser coroado, mas Ele confia em você. Ah, mas eu não tenho um dom. Tem. A graça vai fazer com que você pegue isso aqui. Há um dom, há uma graça que você vai ter uma visão diferente. Então, vamos ficar nesse primeiro bloco entendendo esse detalhe. Eu sou servo, empregado. Eu não nasci, né? Eu não fui preparado. Né? A minha estrutura de vida não foi preparado para acolher toda essa riqueza dada por um rei. Mas Ele me confiou. E depois nós vamos vendo, né? Vamos continuar percebendo, né, que essa confiança vale a pena quando nós assumimos e temos a coragem de assumir tudo isso.